aqui hoje na CEMED reunidos com a professora Idaci Ferreira e nós estamos com um tema que é o seguinte: no atual contexto que vivemos, a democracia corre perigo, professora? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a gente vive um contexto muito complexo do ponto de vista de ameaça ao nosso processo democrático. Eu acho que, ao longo dos últimos 15 anos ou 20 anos, a gente construiu um processo democrático brasileiro com nuances muito, muito interessantes, né? Porque a gente conseguiu criar possibilidades de participação da sociedade. Inclusive, o nosso sistema de representação era visto, né, ao nível do mundo como algo muito inovador, né, porque o sistema de representação, de uma forma geral no mundo, ele está bastante em crise, né? Quando eu estou falando do sistema de representação, a eleição, né, esse nosso processo da democracia eleitoral. Né? E ele está em crise mesmo. E, no Brasil, a gente começou a inovar, né? Porque a nossa Constituição de 88 nos deu possibilidade de criar mecanismo de participação direta, porque quando a gente criou os conselhos, né, os diversos conselhos que a gente tem no país, quando a gente criou as conferências, que também são espaços de participação, conferência da juventude, conferência alimentar, conferência de educação, enfim, várias também. Quando a gente criou o orçamento participativo, né, então, no fundo, a gente criou um conjunto de possibilidades, digamos, de revigorar a nossa democracia representativa, com esses espaços de participação social. Então, o que a gente vê agora é que isso tudo está bastante ameaçado. Né? A gente já vê posições ao nível do governo federal muito claras em relação à eliminação desses espaços. Alguns deles começam a ser mesmo já extintos. Né? A gente ouve a todo momento declarações ao nível do governo ameaçando esses espaços de representação. E muitos deles já foram extintos mesmo. Né? Então, isso é um grande perigo. É claro que isso é um grande perigo. Entendeu? Porque a gente está num momento que a gente precisa revigorar a democracia representativa. Né? Porque a gente percebe que ela tem aí um desgaste muito grande, nosso sistema político apenas com a representação, e o que nos inovava é exatamente esses espaços de participação popular, de vinda da sociedade com suas pautas. Né? Então, tudo isso são maneiras muito significativas para nós e que, sem dúvida, no meu ponto de vista, elas estão muito, muito, muito ameaçadas. Hoje estamos aqui com o secretário de Administração, Ailton Forense, e queremos perguntar para você, nesses tempos que nós vivemos, né, qual é o perigo que a nossa democracia vive com a atual política de governo administrativa? Né? Hoje mesmo já foi aprovado mais um processo na Câmara de Deputados falando sobre o trabalhador. Né? Qual é o perigo que nós estamos vivendo de fato nessa democracia? Veja só, a democracia, como conceito, estamos vivendo ela na plenitude, no sentido de que o governo que está aí é fruto de um processo eleitoral. Entretanto, todos nós sabemos que foi um processo eleitoral fraudado, em função de que um conjunto de informações fraudulentas foram passadas para a população, que resultou numa manifestação eleitoral que não corresponde à vontade da população. Né? O ex-presidente Lula foi preso em função de uma armação jurídico-política para ele ficar preso e fora do processo eleitoral. Nós tivemos uma ex-presidenta da República que, no jogo do Congresso, foi retirada violentamente da presidência, portanto, se fraudou o processo eleitoral e, portanto, se fraudou o processo democrático. Esses dois elementos, o da presidente Dilma e, posteriormente, do presidente Lula, implicou em ferir o processo democrático estrito sensu, no sentido de que a população precisa ser verdadeiramente informada sobre o conjunto das questões que a sociedade passa. Então, nós temos hoje, sim, a nossa democracia, a democracia brasileira, ferida
nos seus principais fundamentos. Até porque juridicamente também tem um conjunto de situações questionáveis e que juristas do mundo todo estão pondo em causa as decisões da justiça brasileira em relação a esse processo fraudulento que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi submetido com vistas a colocar essa atual junção de personalidades no poder a nível do Brasil. Nós temos um risco hoje dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, está em risco, porque esse governo, o golpe que foi feito e a prisão do presidente Lula foi feito com o objetivo de fazer com que essa maioria conservadora tivesse o domínio sobre o Congresso e, portanto, passasse a mudar as leis do país em favor de uma elite histórica, não é uma elite recente. É uma elite histórica que o Brasil está acostumado, no sentido de que, quando nós tínhamos os escravos no Brasil, existia uma elite que não queria acabar com a escravatura. Quando a gente passou por esse processo, nós tivemos uma elite que apesar dela se acabou com a escravatura no Brasil, elas continuaram tendo os meios de produção na mão. E essa mesma elite que tem origem na escravatura brasileira, ela se reproduz ao longo do tempo e ela é contra qualquer avanço dos direitos dos trabalhadores, dos direitos da sociedade, para a sociedade de um modo geral. Ela se vê como dona do país. E nesse momento, essa elite que está aí governando o Brasil se vê como dona dos destinos do conjunto da população. Ela sequer tem noção do conceito de nação, porque se submete aos interesses dos Estados Unidos, se submete aos interesses dos grandes conglomerados econômicos mundiais. Quer dizer, sequer a gente tem uma elite brasileira que a gente pode dizer que é uma elite brasileira, que até do ponto de vista dos interesses que essa elite deveria ter como uma elite da nação e, portanto, nacionalista, ele não tem. Então, de fato, o produto que o golpe sobre a presidente Dilma nos trouxe e o produto que o golpe sobre o presidente Lula nos trouxe foi a elite que está cumprindo o papel que ela se propõe para ela mesma, que é acabar com todos os direitos que a população de modo geral tem, para poder levar mais ganhos, que ele já tem muitos ganhos, que é levar mais ganhos para si, para esse grande acordo multinacional que eles estão vinculados. Não se justifica, por exemplo, que todo país do mundo queira dominar a cadeia produtiva do petróleo por interesse nacional. E, no entanto, o Brasil, nesse momento, está entregando toda a cadeia produtiva do petróleo, que é a base energética de toda a economia mundial, para os Estados Unidos e companhia militar. Não é possível imaginar que China, Índia, as Coreias tenham desenvolvido a sua indústria pesada para poder se desenvolver, e a gente tem um país que pós-Lula esteja acabando com a indústria pesada no Brasil. De modo que é uma elite burra, é uma elite insana, é uma elite desumana, e a gente precisa fortalecer os processos democráticos para retomar os destinos do povo brasileiro, que é retomar de novo para uma proposta progressista no nosso Brasil.